O presidente Jair Bolsonaro determinou que as Forças Armadas façam as comemorações devidas ao regime militar de 64. E claro, isso provocou muita polêmica, uma onda de pessoas falando que não teve golpe e que não teve ditadura. E aí, teve golpe, não teve? Teve ditadura ou não? Vamos descobrir nesse vídeo, depois da vinheta. Saudações, bonde curiosos, eu sou o Bruno, o Curioso. Essas são as minhas redes sociais, e se você também é uma pessoa curiosa, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ajude o Curioso compartilhando esse vídeo com a galera. Sério, compartilha! Vamos lá! O presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas ao golpe, entre aspas, né, o que aconteceu em 64, que deu início ao regime militar no país, que a história, né, a gente aprende na escola que foi o período de ditadura militar no nosso país. Porém, o presidente não considera que houve ditadura militar aqui no Brasil. Vamos lá, ditadura militar. Quem assumiu, quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. E o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64 caçou o João Goulart. E esse mesmo Congresso, dia 9 de abril de 64, elegeu Castelo Branco. Ele considera que a sociedade na época se reuniu com os militares, percebendo o perigo que eles estavam correndo naquela época. Pessoa curiosa, tava rolando realmente muita coisa nos países vizinhos, grupos armados se formando, e aí, percebendo essa movimentação, os civis e militares se reuniram para blindar o país de um sistema de governo que não seria bom para ninguém. E o Ministério da Defesa vai fazer as comemorações devidas ao 31 de março, que a mídia e a história chama de golpe de 64. O golpe de 64, pessoa curiosa. Nesse exato momento, o povo tá dividido e brigando, né? Um lado falando que houve golpe, que houve ditadura, e outro lado falando que não houve golpe e que não houve ditadura. É difícil discutir esse assunto, é complexo, rola muita coisa. Inclusive dá para fazer um especial com mais vídeos, mais detalhado sobre esse tema. A história é que depois o presidente João Goulart, em 1964, tem aí duas versões, né? No caso da esquerda e da direita, bem entre aspas. E essa vertente que está sendo discutida agora, que está sendo exposta, que a galera está debatendo, brigando, é que todo mundo tem uma memória que foi construída através da expressão do golpe militar, que passou a ser usada, tipo, difundida no final do regime militar. Essa expressão golpe militar é carregada, ela passa uma ideia de ilegitimidade, de violência, né? De golpe. E em torno desse assunto, do golpe militar, na última década passou a ser mais aceitável entre alguns pesquisadores o termo civil-militar, golpe civil-militar. A história, a mídia cita os militares como sendo os principais agentes da derrubada do presidente Jango. Porém, pessoa curiosa, estudos comprovam e apontam a importância do empresariado, da elite da época, da mídia, para a realização do golpe. Eu falo entre aspas por causa da discussão, ok? O que eu estou colocando aqui para vocês é o lado que está sendo debatido, deixando bem claro aí. Todo político considerado de esquerda diz ter defendido a democracia nessa época, que pegaram em armas para lutar pela democracia. E esse debate ele está expondo que essas pessoas que pegaram em armas, elas receberam treinamento de guerrilha e que não lutaram pela democracia. Diversos grupos na época se formaram aí para fazer treinamento de guerrilha, para assaltar bancos, explodir carros, matar pessoas. Tudo isso acontecendo, segundo a esquerda, pela democracia, pela liberdade. Porém, dentre 18 estatutos de grupos de guerrilhas da época,
14 deles falavam que o objetivo era implementar um sistema de partido único como a China e a Cuba. Ou seja, pessoa curiosa, na época eles estavam tentando implementar uma ditadura socialista. E isso de acordo com esse debate que tá rolando por aí, ok? Resumindo, esses grupos eram contra a ditadura militar e a favor da ditadura do proletariado. E além disso, eles eram contra a democracia. E na época, para defender o Brasil desse sistema, os militares usaram de força também, revidaram aí oprimindo esses guerrilheiros, esses grupos de maneira bárbara. E isso foi realmente de maneira bárbara. E o que está sendo exposto é que existia também no campo da esquerda essas barbaridades e coisas até piores. É isso que tá rolando, é isso que tá causando essa revolta toda e mais uma vez dividindo o povo. E agora, conhecendo esse outro lado, conhecendo o que está sendo debatido, claro, de maneira bem resumida, agora eu quero saber de você aqui nos comentários o que vocês acham. Existiu ou não uma ditadura no Brasil? Foi um regime militar? Existiu golpe aí em 64 ou não? Um golpe militar, golpe civil militar? Fala aqui pra mim nos comentários, vamos bora debater esse assunto, ok? Mas dividir não, pessoal, mais uma vez, divisão não. O Brasil precisa estar unido em torno aí do nosso futuro. A gente precisa ter um futuro legal aí para os nossos filhos, né? Então não vamos nos dividir, pessoal. Deixa seu like se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos para eles entenderem um pouco mais sobre esse assunto, um pouco mais sobre essa polêmica, e até o próximo vídeo, pessoa curiosa. Tchau!